Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre varizes, flebite e trombose. Então vamos iniciar a aula definindo esses termos. Então, varizes nada mais é que a dilatação das veias que são provocadas devido a um problema circulatório. Aí nós observamos claramente essas dilatações, onde a aparência dessas veias fica totalmente alterada, né? Trazendo até um prejuízo, de certa forma, estético, né? Claramente sistêmico também, mas como veremos aí nos slides a seguir, de início, né, uma varizes superficial, né, ela traz muito mais problemas estéticos do que sistêmico. Flebite está se referindo à inflamação das veias, né? Que pode acontecer aí por conta de problema circulatório, por conta de uma má higiene em alguns procedimentos de enfermagem, né? Que pode ocorrer aí essa flebite. Então, flebite, inflamação das veias. E temos também a trombose, que é quando se forma um coágulo de sangue no interior do vaso sanguíneo, né? E ocorre aí uma obstrução desses vasos e acaba alterando, né, consideravelmente o fluxo circulatório nessa região obstruída. Em alguns casos, pode-se também estar presente tanto a trombose como a flebite. E aí temos aí como denominação para esse caso a tromboflebite. Então aprendemos aí que a flebite é a inflamação das veias e a trombose é a obstrução do vaso, né, do vaso sanguíneo por um coágulo, né? Então, desenvolvendo essas duas situações, temos aí a tromboflebite. Aqui nós observamos na imagem uma veia saudável com seu fluxo sanguíneo ok, e temos aqui ao lado o trombo, né, um coágulo obstruído, e estão ocasionando aí a interrupção da circulação. Então, toda essa parte que não está recebendo esse fluxo sanguíneo é um tecido que estará comprometido, né? Devido à falta de oxigenação, à falta de suprimento sanguíneo, e esse sangue que está acumulado, vamos se dizer assim, né, que ele está aí pausado, interrompido nessa região, ele vai também começar a se acumular, aonde a gente tem aí a presença do edema, né, devido a grande quantidade de líquido que vai estar presente nessa região, né? E todas as problemáticas ainda mais graves devido a essa obstrução. Aqui é uma outra imagem, a gente observa aí também o membro inferior com a trombose. Então, o membro totalmente hiperemiado, né, avermelhado, edemaciado, né? Bem característico nos casos de trombose. Então, os fatores de riscos, né? Então, as veias varicosas, né? Então, as varizes, ela afeta muito mais o sexo feminino, né? As grávidas têm um índice muito grande de desenvolver essas problemáticas, né? E pessoas que ocupam aí atividades onde exige a posição ereta, né? Ficar em pé,
né, por longo períodos ou ficar sentado por longo período, né? Então, as pessoas que se propõem a ficar numa única posição em longo período, tá? É uma situação problemática que ocorre com muito mais facilidade nos membros inferiores, mas também pode ocorrer em outros locais e órgãos também, tá? Como, por exemplo, as varizes esofágicas, que é essa dilatação no esôfago, né? A dilatação do vaso no esôfago. Aqui nós temos uma ilustração de uma veia normal, né? Então, essas pequenas válvulas que vocês estão observando dentro das veias chamamos de vênulas, né? Que são essas válvulas que auxiliam aí no retorno venoso, né? No caso das varizes, há uma diferenciação anatômica, né? Vamos dizer assim, essas válvulas estão nem funcionam como deveriam funcionar, a característica da veia é totalmente alterada, trazendo aí tanto os problemas fisiológicos como os problemas aparentes, né? Que é a questão estética. As manifestações clínicas, os sintomas, né? Então, como eu disse, quando ocorre nas veias superficiais, de certa forma a pessoa não vai apresentar nenhum sintoma característico. O que vai incomodar mesmo nessa pessoa é a aparência, tá? Mas quando tem aí um acometimento em veias mais profundas, então temos aí a presença de dor, cãibra, fadiga muscular, que é o cansaço muscular, o edema, que é o inchaço, e sensação de peso, né? Também tendo aí a questão da pigmentação, que é essa coloração avermelhada que nós vimos aí em uma das imagens, ulcerações, que são lesões, e a infecção, né? Mediante aí essa flebite que pode surgir, essas úlceras, né? Essas lesões que também podem aparecer. Bom, sabendo que é uma situação onde as mulheres podem ser as mais afetadas, pessoas que trabalham em longo período em uma única posição, gestantes, etc., é importante tomar medidas preventivas. Então, o uso de meias compressivas é uma forma de evitar esses problemas cardiovasculares, evitar o uso de roupas, cintos muito apertados, mudar frequentemente de posição. Se for um paciente acamado, né, nós já temos como rotina hospitalar a mudança de decúbito, né? Então esse cuidado de enfermagem já é uma forma de prevenir a ocorrência de problemas vasculares. Elevar as pernas quando as mesmas estiver com sensação, né, apresentar a sensação de cansaço, fazer caminhadas e exercícios físicos, né? Utilizar a meia, como eu falei para vocês, especialmente as mulheres em situação de risco, né? Como eu falei, quando ela trabalha numa única posição e quando se encontra gestante, tá? Sempre importante avisar o seu médico que faz o seu acompanhamento sobre o uso de hormônios anticoncepcionais, né? O fumo é algo que deve ser evitado, tá certo? E as pessoas que já têm uma ocorrência, um desenvolvimento dessas problemáticas, deve-se evitar algum tipo de trauma e lesão nessa região, pois a questão da cicatrização nessa região é extremamente comprometida, né? Se estiver confirmado, né, confinado a uma cama ou cadeira, né, se for aí ter problemas de
uma dificuldade, né, de deambular, enfim, né, e tá fazendo uso dessas cadeiras, né, então se enquadra naquela situação em estar em longo período na mesma posição. Então, alongar-se frequentemente, esticando os pés, né, um movimento como se estivesse pisando num acelerador de um carro, pode ser pequenos movimentos que pode melhorar a circulação desses membros inferiores, ok? O tratamento ele pode ser farmacológico com o uso de anticoagulantes, né? Como se trata aí da presença de trombo, né? De coágulos que obstrui esse vaso, essa circulação, né? Então, o anticoagulante é aquele medicamento que vai dissolver esse coágulo, né? Então, entende-se que esse fluxo ele deve retornar à sua normalidade. Pode ser cirúrgico, onde faz aí a religação, né? Vamos dizer assim que se faz cirurgicamente um novo caminho para a circulação, para que aquele membro possa continuar recebendo o suprimento sanguíneo, né? Então se faz um desvio, né? Tirando, né? Ultrapassando, vamos dizer assim, aquela região onde está comprometida. E pode ser também o tratamento paliativo, né? Que se faz aí a escleroterapia, que não é um exame, né? Não posso falar que é um exame, mas nada mais é que a infusão de substâncias químicas, né? Onde faz com que aquela região ela literalmente perca a sua vitalidade, né? E o organismo passa a criar novos caminhos para aquele suprimento sanguíneo, né? Então, a escleroterapia tem esse objetivo, tá? Finalizando aí as afecções do sistema cardiovascular, vamos então iniciar o assunto, né? Iniciar aí a nossa aula sobre afecções do sistema hematológico, do sistema sanguíneo, tá? Então, visto também em aula, nós temos aí como componentes do nosso sangue os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, plaqueta e o plasma, né? Então, os glóbulos brancos está se referindo às nossas células de defesa, né? Então, o nosso sistema imunológico, que temos aí os leucócitos, macrófagos, basófilos, neutrófilos, monócitos e eosinófilos. Temos também os glóbulos vermelhos, né? Onde temos os eritrócitos, as hemácias, hemoglobinas e hematócritos, né? Que são todos os componentes aí que auxilia no transporte de oxigênio, né? Quando falamos de glóbulos vermelhos, pensamos logo nas hemácias e na hemoglobina, né? Que auxilia aí no transporte das moléculas de oxigênio. Temos aí a plaqueta, que é o principal participante aí do processo de coagulação, e o plasma, que é toda a parte líquida, né? Vamos dizer aí que o plasma é o veículo desses componentes que falamos anteriormente, né? Os brancos, os glóbulos vermelhos e a plaqueta. Então, falando então de afecções do sistema hematológico, não podemos deixar de falar de anemia, né? Então, a anemia, como uma definição mediante a OMS, é a condição no qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, né? Podendo ser aí como resultado de uma carência nutricional, né? De nutrientes que são essenciais aí para
a produção, né, a síntese de hemoglobina, e onde se caracteriza aí com o surgimento do déficit de hemoglobina, ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, nós temos aí os parâmetros numéricos de níveis de hemoglobina que deve conter no sangue, tá? Então, para homens, né, seria 13 gramas decilitros, para mulheres 12 gramas decilitros, 11 gramas decilitros para gestante e crianças de 6 meses a 6 anos também, né, 11 gramas decilitros, tá? Então, valores menor que esses pode ser aí um indicativo de hemoglobina. Sabe-se que a anemia ela não é apenas os baixos níveis de hemoglobina em si, né? Outros assuntos, né? Os substratos que faz com que essa hemoglobina possa diminuir pode ser variados, né? Como ferro, zinco, vitamina 12 e proteínas. Então, por isso que nós temos aí subtipos de anemia que causa, né, basicamente essa mesma problemática aí dos níveis de hemoglobina baixo. Então, as causas principais de anemia também pode ser pela perda excessiva de sangue aí, devido a um episódio hemorrágico grave, né? E as anomalias na produção das hemácias, né? Ou destruição excessiva dessas hemácias, né? Por algum motivo ou alguma patologia específica, as hemácias estão sendo destruídas, né? Ou elas são produzidas de uma maneira, né? A produção dessas hemácias podem ser já incorreta, irregular, que é no caso aí da anemia falciforme, tá? Vamos falar da principal e mais comum das anemias, que é a anemia ferropriva, né? Então, deduz que 90% dos casos de anemia se trata de anemia ferropriva, né? Que é a deficiência desse nutriente, a carência desse nutriente, né? Então, o ferro ele é essencial, né, para a fabricação das células vermelhas, dos glóbulos vermelhos que está presente no sangue, né? Sabendo que esses glóbulos vermelhos têm como objetivo e função principal o transporte de oxigênio, então nós temos aí um problema muito pontual nessa grande e essencial função que é o transporte de oxigênio, tá? Os sintomas da anemia eles podem ser inespecíficos, né? O exame de sangue comum, como o hemograma, já pode ser evidenciado aí baixos níveis de glóbulos vermelhos e depois pode ser solicitado exames complementares para saber exatamente qual o nutriente, qual a causa para que esses glóbulos vermelhos estejam em carência, tá? Então, confirmando aí o diagnóstico de anemia ferropriva, seria através do exame que vai estar identificando os níveis de ferro. Então, os principais sintomas nessa situação: fadiga generalizada, né, aquele cansaço, aquele desânimo, falta de apetite, palidez por conta da falta dos glóbulos vermelhos, então a pele, a mucosa, né, ela se encontra esbranquiçada, né, então por isso que aquele costume, né, dos mais antigos aí, dos nossos avós, de olhar a conjuntiva dos nossos olhos
de certa forma tem uma coerência, né? Porque se caso estiver esbranquiçado, pode ser um indicativo de anemia, tá? É uma pessoa que vai ter total indisposição para as atividades, né? Pode apresentar dificuldade de aprendizado aí nos casos da criança, e a apatia, né? Que é o desânimo, né? O cansaço generalizado, né? Falta de apetite, que é a junção, né? Uma pessoa apática, uma pessoa, né? Que não está sendo produtiva. Aqui, de uma forma ilustrativa, a gente observa, né, os sintomas da anêmicos. E o tratamento, né? No caso aí da anemia ferropriva, o que nos cabe é suplementar essa pessoa com ferro, né? Então, o uso de sulfato ferroso oral, né? Dietas ricas com alimentos ricos em ferro, né? Então, carne vermelha, vegetais de folhas verde escura, né? Cereais, feijão, né? São alimentos ricos neste nutriente, né? Em ferro, né? Então, é uma patologia que pode ser curada através de uma alimentação específica. Temos aí também a anemia perniciosa, que é a anemia por deficiência da vitamina B12, né? A importância da vitamina B12 ela é tão quanto o ferro, né? Ela também participa aí na síntese, na produção dos glóbulos vermelhos, e ela também serve para manter a integridade das células do sistema nervoso, né? Então, por isso que os sintomas da anemia perniciosa acabam sendo um pouquinho mais específico, né? Então, a vitamina B12, ela é uma vitamina que se encontra em carnes, vamos dizer assim, né? No reino animal, né? Então, é uma anemia que pode surgir nos vegetarianos, né? Então, as pessoas que adotam esse estilo de vida, eles precisam ter um conhecimento aprofundado de como substituir a ingesta de vitamina B12 mediante a situação de que não estão consumindo mais carne, né? Então, a causa aí a falta de vitamina 12 pode causar a anemia, as alterações neurológicas que podem ser progressivas e mortais. Por isso que identificar a anemia e identificar a causa dessa anemia, né, no caso aí, qual nutriente que está em carência, é de extrema importância. Então, aqui a gente observa a função, né, da vitamina B12, né, na integridade do cérebro, das células nervosas e também na síntese dos glóbulos vermelhos. Os sintomas que podem ser encontrados, além daquele que nós falamos anteriormente, né, da apatia, falta de disposição, a coloração, né, palidez, enfim, também pode ser observado língua vermelhada e ardente, que é a glossite, né? E também a deterioração mental, né? Por conta aí das mortes, vamos dizer assim, né? Das células nervosas. E é interessante a gente saber que células nervosas é um tipo de célula que não se regenera com tanta facilidade como as demais células do nosso corpo. Então, devido a essa característica, toda lesão em tecido neurológico, ela tem a grande chance de ser irreversível.
O tratamento da anemia perniciosa se dá através das injeções intramusculares de vitamina B12, que pode ser realizada 2 ou 3 dias, né? E o paciente já se sente aí, após 2, 3 dias de injeção, o paciente já se sente muito melhor, né? Mais disposto, né? Com uma qualidade de vida com mais qualidade, né? Então, a programação e o cronograma dessas ingestões vai ser determinada pelo médico mediante aí a quantidade ausente dessa vitamina no organismo dessa pessoa, tá? Os sintomas neurológicos, como eu falei, eles podem responder de uma forma mais lenta ou até mesmo não responder. Vai depender mesmo quais células neurológicas, a quantidade de células neurológicas que foi acometida. Aqui nós observamos, né, os alimentos que pode encontrar aí a vitamina B12. Na aula de nutrição a gente falou bastante sobre essa questão alimentar e descobrimos que o ovo é o alimento que se encontra grande parte dos nutrientes essenciais para o nosso organismo. Uma outra patologia que também se encontra aí no sistema hematológico é a hemofilia, né? Então, a hemofilia é uma doença hereditária, né? Que se caracteriza por uma desordem no mecanismo da coagulação da pessoa, né? E é uma doença que se desenvolve exclusivamente no sexo masculino, tá certo? Então, nada mais é que uma doença onde a pessoa pode sangrar até morrer. Então, como dito, é uma doença genética hereditária. Então, ela é transmitida pelo cromossomo X, né? Então, a mulher, ela pode ter o gene dessa doença, né? Ela não desenvolve, mas ela tem o gene dessa doença, tá? E esse gene trazido pela mãe e pelo pai é onde se manifesta-se no filho, tá? Aí aqui nós temos um exemplo da questão aí vamos dizer, da árvore genealógica, trazendo aí as questões possíveis, né, dos filhos que pode desenvolver a hemofilia. Então, no primeiro caso, nós temos um pai e uma mãe portadora. O segundo caso é o pai portador e a mãe não portadora, né? E o terceiro caso é onde o pai e a mãe é portador, né? O diagnóstico, ele é através dos exames laboratoriais e os próprios episódios, né, que o paciente pode apresentar, né, de sangramentos espontâneos e de certa forma, assim, quantidades moderadas, né? Esses episódios podem surgir já no início, nos primeiros anos de vida, né? Onde às vezes pequenas lesões, pequenas pancadinhas, vamos dizer assim, já desenvolve uma mancha extremamente roxa, equimoses, né, que são aquelas manchas ainda mais escurecidas, onde chama a atenção e faz com que a mãe busque aí um acompanhamento médico, tá? Quando a criança começa a andar e onde as quedas são ainda mais frequentes, é onde pode ser observados episódios mais graves de sangramento, né? Nos casos leves, né, onde esse distúrbio de coagulação só vai ser evidenciado mesmo esse sangramento
quando a pessoa passa por procedimentos invasivos mais criteriosos, como uma extração dentária, cirurgias e algum trauma. Não necessariamente que essa pessoa que tem o grau leve da doença, que pequenas pancadas já vai deixar ela com essas manchas roxas, com essas equimoses, que nada mais é que aquele sangramento superficiais na pele, Então, mediante o grau da doença aí, vai ser conhecido e estudado quais tipos de cuidados essa pessoa tem que adquirir. O tratamento, ele deve ser o mais precoce possível, para evitar aí as sequelas, um choque hipovolêmico, que é quando a pessoa sangra a um nível muito extremo, Então, em alguns casos, é interessante que o paciente portador de hemofilia, ele tenha em sua casa, à sua disposição, uma dose de urgência do fator antihemofílico específico do seu caso, Porque, como dito, o processo de coagulação envolve diversos fatores, onde um aciona o outro para que, no fim de tudo, o processo de coagulação possa ser constituído. No caso do hemofílico, um desses fatores não funciona ou não existe, Então, onde essa cadeia de fatores que deve ser acionado um após o outro é interrompido, Então, mediante o conhecimento de qual fator que essa pessoa tem aí, ausente ou que não funciona, se faz a complementação exatamente desse fator que o paciente não tem, Então, ele deve ser treinado de como vai ser aplicado esse fator de coagulação. Geralmente é como se fosse uma dose igual se faz da diabetes, subcutânea e tal, e aí o organismo absorve e consegue reverter o quadro hemorrágico que o paciente está apresentando. Os cuidados de enfermagem para este paciente, então a questão emocional, em casos mais graves, crianças onde é difícil, controlar ali a hiperatividade das crianças, é uma situação complicada, onde os pais, familiares, o acompanhante, deve ter a sua orientação, deve, de certa forma, projetar a sua casa de uma forma que as quedas e possíveis traumas, que é normal nessa fase, nessa idade, sejam o mais brando possível, Como a gente falou, treinar a pessoa para aplicar o fator de coagulação, orientar o repouso e a imobilização do membro durante o sangramento. Se for necessário analgésico, o mesmo deve ser prescrito e respeitar essa prescrição, Então, o medicamento e a forma de ingesta dessa medicação. E deve a enfermagem orientar o paciente e família sobre as precauções contra o sangramento. Então, a questão aí, de evitar traumas e lesões é a melhor forma de se precaver.